Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso canal. Hoje o tema é daqueles que mexem com muita coisa, né? Aquela história da tarifa de 50% que os Estados Unidos, aparentemente articulada pelo Donald Trump, podem aplicar sobre produtos brasileiros. A gente vai analisar isso com base num artigo bem interessante do jornal Alfredo Wagner Online, que traz a visão do Daniel Toledo, advogado especialista em direito internacional. Mas antes de começar, aquele lembrete rápido. Quem ainda não acompanha, aproveita para seguir o Mergulho Profundo, Jornal Alfredo Wagner Online. Assim não perde nenhuma das nossas análises. Bom, vamos lá então. 50% de tarifa. É um número que assusta. Qual que é o tamanho desse impacto, assim, para a economia dos dois lados e para as pessoas mesmo? Olha, é uma medida de impacto forte, sem dúvida. Gera uma instabilidade, né? Muita incerteza. E atinge em cheio setores que são chave para a nossa exportação. Agronegócio, mineração, siderurgia. O interessante na análise do Toledo é que ele aponta uma coisa. Parece que falta uma base técnica, sabe? Ou mesmo reciprocidade. Quer dizer, não é como se o Brasil tivesse feito algo parecido para justificar isso. Até porque a balança comercial já pende para os Estados Unidos. Eles vendem mais para cá do que compram da gente. Entendi. E normalmente a gente pensa, bom, o produtor brasileiro vai pagar essa conta, mas o Toledo diz que não é bem assim, né? Como é que funciona essa mecânica? Quem é que sente mais o peso disso no bolso? Exato. É aí que a coisa fica interessante. Essa tarifa, na prática, é um imposto cobrado lá nos Estados Unidos na entrada do produto. O Toledo dá um exemplo simples, tipo, um produto nosso que custa $1 para o importador americano. Com a tarifa, passa a custar $1,50. Esses 50 centavos a mais vão para o governo americano. Só que, no fim das contas, quem paga essa diferença toda é o consumidor americano lá na ponta. O produto fica mais caro na prateleira para ele. Nossa, então a conta chega direto para o americano. E aqui no Brasil, quais seriam os produtos mais na mira? A gente ouve falar de café, aço, carne, minério de ferro. Isso, celulose, alumínio também. E como isso afeta a nossa competitividade lá? Fica mais difícil vender? Fica bem mais difícil, claro. Nossos produtos ficam caros, de repente. Mas olha só que curioso, o Toledo levanta um ponto importante. O risco não é só para o Brasil. Para os próprios Estados Unidos, isso pode ser um tiro no pé. Como assim? Porque encarece insumos que a indústria deles usa bastante e que eles importam, como aço, alumínio, cobre. Isso pode acabar diminuindo a competitividade da própria indústria americana, entende? E tem mais. Pode levar a um certo isolamento, afastar parceiros. Se os Estados Unidos param de comprar do Brasil, pode ter certeza que outros países vão querer aproveitar essa brecha. Faz todo sentido. Pensando então aqui dentro do Brasil, além da queda óbvia nas exportações para lá, que outros efeitos a gente poderia sentir internamente? Internamente, a gente pode ter alguns cenários. Num primeiro momento, sabe, com o produto que não foi exportado sobrando aqui, como o café, por exemplo, pode até ser que o preço caia um pouco para o consumidor brasileiro. Há uma baixa inicial. Mas o Toledo alerta que isso costuma ser temporário. Se exportar ficar inviável por muito tempo, o produtor pode desanimar, reduzir a produção, talvez até mudar de cultura. E aí, mais para frente, o efeito seria o contrário. Falta produto e o preço sobe aqui dentro. Entendi. Sem falar no impacto direto no agro, né? Emprego, renda, investimento, tudo isso fica abalado. E o Toledo reforça que, mesmo que pareça uma briga política, quem sofre mesmo é a economia real, as empresas, os trabalhadores. E essas tensões comerciais geralmente não ficam só na economia, né? O Toledo fala algo sobre reconfigurar alianças. Sim, sim. E isso é fascinante porque conecta com o cenário global. Medidas assim, unilaterais, podem criar um efeito dominó, sabe? Outros países podem pensar, bom, melhor diversificar meus parceiros, não depender tanto assim. E podem começar a buscar outras alianças, ignorando um pouco a pressão americana. A gente já viu isso acontecer antes. Mostra como a diplomacia, a negociação, muitas vezes são caminhos mais sustentáveis, né, do que essas imposições. Certo. Então, para a gente amarrar a conversa, temos essa proposta de tarifa de 50% dos Estados Unidos. Parece ter uma justificativa comercial, mas talvez um fundo político por trás. O impacto direto, pelo jeito, cai mais num colo do consumidor americano. Exato. Mas atinge em cheio os produtores brasileiros
E ainda pode, mexer nas peças do comércio global. Será que uma medida como essa, criando esse atrito eu ao Brasil, não acaba empurrando o Brasil a buscar outros parceiros comerciais com mais força? E o que isso significaria para o equilíbrio geopolítico mundial a longo prazo? Novos blocos, novos eixos comerciais se formando, é algo para ficar de olho. Muito bom. Gostou dessa análise? Quer continuar explorando esses temas com a gente? Então siga o Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online. Assim você não perde nenhum detalhe das nossas próximas conversas. Obrigado pela companhia e até a próxima.